Nos últimos anos, o Barcelona passou por uma série de desafios dramáticos e reviravoltas em sua jornada pela Champions League, enfrentando decepções e sofrendo com momentos de dor profunda. As eliminações dramáticas marcaram a história recente do clube, mas nenhuma delas foi tão emblemática quanto as remontadas que o time sofreu, desde a histórica derrota para a Roma em 2018, quando o Barça se viu eliminado após um jogo em que perdeu uma vantagem de 4-1 na primeira partida, até a trágica derrota também contra o Liverpool em 2019, onde o time viu sua vantagem de 3-0 se dissipar em Anfield, e a dor era palpável para os torcedores. E como se não fosse suficiente, em 2020, quando o Barcelona parecia ter aprendido com seus erros, veio a humilhação histórica de perder para o Bayern de Munique por 8-2 nas quartas de final da competição. Aquele jogo foi um golpe profundo para o clube e expôs a fragilidade do elenco e fez com que muitos questionassem a estrutura do Barcelona como um dos gigantes da Europa. A pressão foi imensa, a desilusão ainda maior, e para muitos parecia que o Barcelona havia chegado ao fim de uma era gloriosa. No entanto, a maior reviravolta veio em 2021, quando o Barcelona perdeu seu maior ícone de todos os tempos, Lionel Messi. Após anos de glórias, recordes e títulos, Messi teve que deixar o clube devido à crise financeira que o Barcelona atravessava, causada principalmente pela má gestão do presidente anterior e pela enorme dívida do clube. A saída de Messi foi um golpe difícil para todos, não apenas para os torcedores, mas para o próprio clube, que viu a sua maior estrela partir rumo ao Paris Saint-Germain. A perda de Messi gerou uma enorme sensação de vazio e incerteza no Barcelona. Era difícil imaginar o time sem o seu número 10, o jogador que foi o coração e a alma do clube durante mais de uma década. Mas, ao mesmo tempo, o clube sabia que precisava se reerguer e enfrentar sua realidade sem o argentino. Diante dessa situação, o Barcelona teve que agir rapidamente para reforçar o time, e em 2022, uma série de transferências urgentes foi realizada para reconstruir a equipe e trazer sangue novo. O clube passou a buscar jogadores com qualidade, mas também com fome de conquista para dar início a uma nova era. O primeiro a chegar foi o Ferran Torres. Ele chegou ao Barcelona vindo do Valência e foi uma das transferências mais destacadas desse período. O atacante espanhol tinha na época apenas 21 anos e trouxe ao time uma velocidade impressionante, habilidade técnica e uma grande capacidade de finalização. Embora sua adaptação do time tenha sido bem lenta e gradual, ele se tornou uma peça importante para a construção ofensiva do time, com bons passes e gols importantes. Em uma jogada estratégica para fortalecer as alas, o Barcelona trouxe o Adama Traoré por empréstimo do Wolverhampton. Com sua velocidade explosiva e força física, Traoré era a resposta do Barça para a falta de um jogador com capacidade de driblar e criar jogadas rápidas para a beirada. Embora sua permanência tenha sido bem curta, sua contribuição foi relevante para dar opções táticas ao time durante aquele período difícil. Uma das contratações mais impactantes de janeiro de 2022 foi a chegada do Aubameyang, o Alba, que chegou como um agente livre após deixar o Arsenal. O atacante gabonês, com experiência internacional e uma impressionante capacidade de finalização, foi visto como uma solução imediata para a linha de frente do Barcelona, com sua velocidade, movimentação inteligente e o instinto goleador. Aubameyang rapidamente se tornou uma das referências ofensivas do clube, marcando gols cruciais em vários jogos importantes. E essas contratações, apesar de urgentes, foram essenciais para o Barcelona em um momento de transição. O clube precisava de jogadores que, além de qualificados, trouxessem alguma estabilidade ao elenco e ajudassem o time a lidar com a pressão das competições. O impacto de cada um desses jogadores foi significativo e, apesar das dificuldades do momento, mostraram que o Barcelona estava se reconstruindo com opções interessantes para o futuro. Por 2 edições consecutivas, o time foi forçado a jogar a Europa League, um lugar que parecia impensável para o clube de sua magnitude. Mas na maior ironia do futebol, que muitos consideravam como um fracasso, foi na verdade o ponto de partida para um novo começo.
Em 2023 para o Barcelona foi mais um ano de desafios, apesar de alguns momentos de brilho na temporada. Na La Liga, o Barcelona teve um desempenho razoável, mas sem conseguir estabelecer uma sequência de vitórias consistente. Embora tenha mostrado força em alguns jogos importantes, o time ainda lutava para encontrar seu equilíbrio. O ataque, por mais talentoso que fosse, não conseguia sempre converter em gols, e a defesa, apesar de sólida, em muitos momentos ainda falhava em momentos cruciais. Na Champions League, o time passou pela fase de grupos e avançou para as quartas de final, onde enfrentou o PSG em uma série cheia de expectativa. O primeiro jogo, em Barcelona, parecia promissor para os catalães. O Barcelona fez uma boa exibição, mas não conseguiu transformar seu domínio em gols suficientes para garantir uma vantagem confortável. O jogo terminou em 3-2 para o Barça, que agora precisava, no jogo de volta, apenas segurar ou fazer um gol para se manter confortável. Mas no jogo de volta, em Paris, o Barcelona sofreu uma derrota esmagadora, que fez com que a equipe fosse eliminada mais uma vez nas quartas de final na Champions League. O Barça até abriu o placar em 1-0, mantendo o agregado em 4-2, mas depois da expulsão do Ronald Araújo aos 29 do primeiro tempo, o time começou a ser sufocado e o no segundo tempo, o PSG foi implacável, terminando a partida em 4-1 e no agregado 6 para a próxima temporada era claro, deixar para trás as frustrações e voltar mais forte. O ano de 2024 representou uma verdadeira transformação para o Barcelona, um renascimento completo. A grande mudança que iniciou o renascimento do Barcelona foi a chegada de Hans Flick. O técnico alemão, conhecido por sua visão tática apurada e sua habilidade de maximizar o potencial de seus jogadores, assumiu a equipe em um momento crítico. A missão de Flick era clara: reconstruir o time e devolver a identidade vencedora ao Barcelona. Ele não só trouxe novas ideias, como também um espírito de resiliência que faltava nas últimas temporadas. Vale dizer que Hans Flick era o técnico do Bayern de Munique quando o Barcelona tomou aquele fuzilamento de 8 gols. Flick adotou a abordagem moderna, combinando o famoso estilo de posse de bola do Barcelona com um jogo de pressão intensa e transição rápida. Seu trabalho não se limitou a reorganizar a defesa, mas também a fortalecer o meio de campo e dar ao time uma nova mentalidade, capaz de desafiar as melhores equipes da Europa. Nessa temporada, o Barcelona não só ressurgiu como uma força na Liga Espanhola, mas também se destacou por sua consistência e desempenho de alto nível. A equipe fez uma campanha impressionante na La Liga, onde logo mostrou que estava de volta ao topo. Sob o comando de Flick, o time passou a jogar com uma intensidade incomum, onde todos os jogadores se envolviam no processo defensivo e ofensivo. A campanha do Barcelona foi marcada por uma série de vitórias importantes, com destaque para o controle absoluto sobre jogos contra equipes tradicionalmente complicadas. O Barcelona se manteve firme na disputa pela liderança da La Liga, com performances intransigentes em jogos chaves que consolidaram a sua força. Mas o que realmente marcou essa temporada foi a capacidade do time reverter situações adversas, especialmente quando parecia que a vitória estava distante. Se existia algo que os torcedores do Barcelona ansiavam mais do que qualquer outra coisa, era o retorno ao topo nos El Clássicos. Nessa temporada, o Barcelona não apenas derrotou o Real Madrid, mas fez isso com muita autoridade, mostrando uma superioridade tática que ressoou em todo o mundo, com o Barcelona dominando o jogo desde o início. Foi uma exibição de técnica, paciência e intensidade. E o domínio no meio de campo foi absoluto. Foi uma vitória que trouxe confiança ao time e selou o orgulho catalão. E novamente, se algo marcou nessa temporada do Barcelona, foi as viradas históricas que ele protagonizou. E um dos maiores exemplos disso foi a virada contra o Atlético de Madrid. Um jogo que realmente parecia perdido. Eles estavam jogando no Antimetropolitano, lá na casa do Atlético. E o Barcelona sofreu um gol cedo e parecia que não conseguiria reagir contra a solidez defensiva do Atlético. Porém, com uma postura agressiva e determinada, o Barcelona foi capaz de reverter a partida. Aos 80 minutos, o time virou o jogo garantindo 3 pontos vitais na luta pela La Liga. Esse jogo ficou marcado como uma das melhores exibições de caráter e habilidade sob pressão. E um outro momento chave que ficou na história dessa temporada foi contra o Benfica, na fase de Liga da Champions League. O Benfica abriu o placar aos 2 minutos. Alguns minutos depois, Lewandowski converte um pênalti, empatando no jogo. Mas o Benfica foi para cima, fazendo mais 2 gols de forma rápida. Então o primeiro tempo acabou com um 3-1 para o Benfica. Mas o time do Barcelona voltou para campo decidido a virar aquele jogo. E o Rafinha faz o segundo gol do Barcelona. Mas logo em seguida, o Ronald Araújo acaba fazendo um gol contra, mantendo a vitória mais distante para o Barcelona. O Lewandowski aparece novamente e converte mais um pênalti. O jogo estava 4-3 e aos 86 minutos, Eric Garcia aparece empatando o jogo em 4-4.
Para um jogo como esse, um empate já estava ótimo, mas aos 96 minutos, já nos acréscimos, o Rafinha, em um contra-ataque, acha o gol da vitória do Barcelona, levando o jogo a um incrível 5-4. Essa vitória foi uma declaração de força, pois mostrou que o Barcelona havia deixado para trás a fragilidade do passado e estava pronto para lutar até o fim. Nessa temporada, Pedri se consolidou como líder técnico do time, com sua visão de jogo e a sua inteligência. Ele se tornou o cérebro do Barcelona, ditando o ritmo das partidas e sendo responsável por muitas das assistências e jogadas criativas. Sua capacidade de se mover entre as linhas de defesa adversária e sua habilidade de fazer passes decisivos foram fundamentais para todo o sucesso do time. O Lewandowski, com a sua experiência e um instinto de goleador, continuou sendo o artilheiro do time. Seu posicionamento inteligente e a habilidade para finalizar com precisão fez dele o pilar do ataque, sempre pronto para converter as oportunidades criadas pelos jovens da equipe. O Rafinha, com a sua velocidade técnica, foi uma peça-chave nas vitórias mais importantes. Seus dribles e cruzamentos rápidos para Lewandowski, Pedri e Yamal se tornaram uma marca registrada do Barcelona nessa temporada. Sua contribuição para a criação de jogadas e gols foi vital para o sucesso do time. O Lamine Yamal, com sua juventude e talento impressionante, trouxe uma nova energia ao time. Sua habilidade, combinada com a sua velocidade e ousadia, fez dele uma arma decisiva nas transições rápidas e nos contra-ataques. Yamal foi uma das grandes surpresas da temporada, com atuações que impressionaram pela maturidade e consistência, mesmo com a sua pouca idade. Ele se mostrou um dos pilares dessa renovação, contribuindo não apenas com gols, mas também com passes e jogadas muito criativas nas alas. Essa temporada não foi apenas sobre vitórias e viradas, foi também sobre um time que quase conseguiu o impossível. Sob o comando de Hans Flick, o Barcelona foi protagonista em futuro. O sonho de conquistar a Tríplice Coroa, a La Liga, a Copa do Rei e a Champions, estava bem vivo até o último jogo. Flick, com a sua abordagem disciplinada e moderna, fez um time lutar por cada ponto. Ele conseguiu instilar uma mentalidade vencedora em seus jogadores, que mesmo nas adversidades mostraram seu caráter. Sob a sua direção, o Barcelona quase completou o que seria uma temporada histórica, ficando a poucos passos de conquistar. Após anos de dificuldades, o time se reergueu com uma nova mentalidade, um elenco renovado e um técnico que soube tirar o melhor de seus jogadores. Essa temporada foi apenas o começo de uma jornada emocionante, e o futuro do clube parece muito promissor. O Barça agora tem um time que é sinônimo de resiliência, juventude e experiência, e a Champions está, sem dúvida, ao alcance. E você, o que acha do Barcelona? Será que com essa nova geração, o Barça pode conquistar novamente a Champions League? Deixe sua opinião nos comentários. Nós nesse vídeo vimos como o Barcelona se reinventou, mas não foi só o Barça que passou por uma transformação impressionante. O PSG, por exemplo, também deu uma grande reviravolta nessa temporada, mas de uma forma completamente diferente. Se você quer saber como o PSG se reinventou e chegou à final da Champions, clique nesse vídeo e veja o que está acontecendo em Paris. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E até o próximo vídeo.